E hoje o tema da nossa ministração é vencer o desânimo. Olhe para a sua esquerda. Olhe. E olhe para a sua direita. Olhe para frente. Olhe para trás. O que você vê? Além de pessoas. Cadeiras. E cadeiras o quê? Vazias. Será que as pessoas que não estão nessas cadeiras não estão desanimadas? Eu não sei se essa palavra hoje vai ser uma palavra de glória, de aleluia, mas vai ser uma palavra de cura e de libertação. Porque, querido, vivemos em dias, em tempos, aonde o desânimo tem dominado as nossas vidas. O desânimo tem paralisado a obra de Deus nas nossas vidas. O desânimo tem feito com que as igrejas fiquem vazias. O desânimo tem levado as pessoas a um estado de calamidade extremo. Quantas vezes eu e você fomos pegos desanimados? Eu não sei você, querido, mas eu já me deparei várias vezes com esse sentimento. De muitas vezes querer jogar tudo para o alto. De muitas vezes querer parar. E todas as vezes que a gente deixa esse sentimento dominar as nossas vidas, entrar no nosso coração, quem mais perde somos nós mesmos. E Deus trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, sobre esse tema de vencer o desânimo. Ageu 2, versículo 1. Você que está sem sua Bíblia, acompanhe conosco no telão. Diz a palavra de Deus, Ageu 2, versículo 1. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: que há entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra. Vou repetir: e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e o que? Trabalhai, porque eu estou convosco. Vou repetir: eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, não temais, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez. Quando? Quando, queridos? Daqui a pouco. Daqui a pouco, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Daqui a pouco, o poder do Senhor vai se manifestar na tua vida. Daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei
esta casa de glória. Deus vai encher esta casa de glória. Deus vai encher este lugar de glória. Deus vai encher a tua vida de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê, querido? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Vou repetir. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Querido, Satanás está o quê? Sempre fazendo o máximo para impedir a obra de Deus, para paralisar a obra do Senhor. Ele tem feito de tudo para que a obra de Deus, para que o propósito de Deus não se cumpra nesta terra e nesta nação. E o que ele tem feito para que isso aconteça? Colocado desânimo na vida das pessoas. Colocado esse sentimento nas nossas vidas, para que a gente paralise a obra de Deus, para que a gente não complete o chamado do Senhor nesta terra. Eu não sei vocês, queridos, eu não vou falar de nenhum dos pastores, eu não vou falar de nenhum líder, eu vou falar de mim. Todas as vezes que eu deixei com que o sentimento do desânimo entrasse no meu coração, eu parei, eu retrocedi. Não teve uma vez sequer que esse sentimento entrou, dominou a minha mente, dominou as minhas ações, que deu certo, querido. Porque esse sentimento ele é tão maligno, que ele faz com que a gente pare, e com que as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, sejam contagiadas também com o sentimento de desânimo. Quando eu e você paramos, não é só eu e você que paramos, mas levamos junto conosco uma meia dúzia de pessoas que também vão desanimar. Por quê, querido? Porque muitas vezes tem pessoas olhando para nós, dependendo de nós, se espelhando em nós, e quando menos espera, aquilo que era referência para ela, desanimou. Uma igreja desanimada não tem como a glória de Deus ser derramada. Um povo desanimado não tem como a glória de Deus se manifestar. Porque Deus só vai se manifestar numa igreja viva, numa igreja que está liberta, numa igreja que ora, numa igreja que clama, numa igreja que jejua e numa igreja que trabalha. O único desígnio de Satanás, querido, é ferir a causa de Deus. Satanás, para fazer o seu trabalho infernal, querido, ele conta com muitas armas em seu arsenal. Ele pode usar a ganância, outro momento usar a raiva, a malícia, falsas acusações, empregar a luxúria, os desejos malignos ou a tentativa de desânimo. Mas de todas essas armas, a mais poderosa é o desânimo. Eu quero ler uma história para vocês aqui nesta noite. Coloca para mim aí, querido. Eu vou aqui para o canto e eu vou ler para vocês. Foi anunciado que o diabo colocaria as suas ferramentas à venda. Na data da venda, as ferramentas foram expostas ao público. Cada uma delas marcada com seu preço de venda. Havia muitos instrumentos traiçoeiros: ódio, inveja, ciúmes, dúvida, mentira, orgulho e assim por diante.
separado do resto da pilha, tinha uma arma, uma ferramenta de aparência inofensiva, bastante usada, só que com um preço muito alto. Qual é o nome desta ferramenta? Perguntou um dos compradores. Ah, disse o adversário, isso se chama desânimo. Por que você colocou um preço tão alto nela? Porque é mais útil para mim do que para os outros. Posso abrir e entrar no coração de uma pessoa com esta ferramenta, quando não consigo chegar perto dela com outras ferramentas. Eu falei que não ia ser um culto de glória. Queridos, esse sentimento tem dominado as nossas vidas. Esse sentimento tem parado a igreja de Cristo. Olhe para os nossos cultos. As pessoas estão completamente desanimadas. As pessoas não têm força, não têm ânimo mais para orar, não abrem mais as suas Bíblias para ler, não jejuam, não louvam, vivem no ativismo, porque estão completamente desanimadas. Com desânimo ela vem a depressão, com desânimo vem o estresse, com desânimo vem o quê? A ansiedade. A depressão que está ligada ao passado, o estresse que está ligado ao presente, a ansiedade que está ligada ao futuro. Essa arma tem sido tão usada por Satanás, que ele tem dominado o coração das pessoas, ao ponto das pessoas estarem desanimadas com os seus casamentos, estarem desanimadas com os seus trabalhos, estarem desanimadas com a sua chamada, estarem desanimadas com a igreja, estarem desanimadas com a sua salvação, estarem desanimadas com a sua própria vida, ao ponto de achar que o melhor caminho é não viver mais, não é mais importante. As coisas não têm mais valor, porque elas estão completamente desanimadas. Em primeiro lugar, querido, não tem como ver a glória desta última casa, estando desanimado. Não tem como ver a glória desta última casa, se você não vencer o sentimento do desânimo. O povo de Deus, lemos aqui em Ageu, o povo havia passado por cativo, o povo havia perdido tudo o que ele tinha, as suas casas, as suas famílias, os seus bens, foram levados cativos à Babilônia, sofreram como escravo, mas foram libertos, com a promessa de que Deus manifestaria a sua glória. Voltaram para Israel, voltaram para Jerusalém, com um propósito: reconstruir o templo, restaurar o templo do Senhor, querido. Só que o povo foi acometido com um sentimento de desânimo tão grande, que eles pararam a obra que eles haviam começado. Chegaram em Jerusalém, começaram a reconstrução do templo. Só que eles ficaram olhando para o templo que eles estavam construindo. Os levantes começaram a acontecer. Os povos vizinhos começaram a se levantar contra eles, os samaritanos. Então, diante de tudo aquilo que eles estavam vendo e vivendo, eles desanimaram e pararam a reconstrução do templo. Muitos começaram a olhar para suas próprias casas. Se você ler Ageu capítulo 1, a palavra vai falar que eles começaram a construir casas suntuosas,
começaram a se preocupar com suas próprias coisas e deixaram a casa de Deus parada e deixaram a obra de Deus de escanteio para cuidar da sua própria casa, para cuidar da sua própria família. Deus levanta Ageu para exortar esse povo, e o capítulo 1 fala que o povo, mesmo cuidando da sua casa, se dedicando, mesmo tendo casas suntuosas, plantavam, mas o plantio não frutificava, colhia, mas a colheita não era suficiente, tinham vinhos, mas o vinho não era suficiente, tinha recurso, mas o recurso não dava. Queridos, eu estou com 44 anos. Eu comecei a trabalhar na obra com 16 anos de idade. Já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, fazendo a obra de Deus. Eu nunca vi uma pessoa que fala: pastor, eu vou entregar o meu ministério, eu vou entregar a minha célula, eu vou entregar isso aqui, porque eu vou cuidar da minha casa. E isso dá certo. Quantas vezes, em todos esses anos, e eu já fiz isso, querido, mas todas as vezes que eu fiz isso, aconteceu tudo ao contrário. Foi mais difícil do que quando eu estava com a mão no arado. Foi mais difícil do que quando eu estava trabalhando. Foi mais difícil do que quando eu estava exercendo a minha chamada. Foi isso que o povo de Ageu fez. Foi isso que esse povo fez. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar das minhas coisas. Olha o que aconteceu pós-pandemia. Quantas pessoas pararam a sua chamada, quantas pessoas entregaram os seus ministérios, porque entrou o desânimo, não tiveram mais forças para continuar. Casamentos foram desfeitos, vidas foram destruídas, famílias estão assoladas, porque desanimaram. Porque deixaram com que esse sentimento entrasse no coração. Mas Deus levanta um homem simples. Deus não se manifesta com fogo, Deus não se manifesta com trovão. Ele levanta um homem simples como Ageu, como profeta, para trazer uma mensagem ao povo. Ei, vocês estão olhando para suas coisas, vocês estão preocupados com suas coisas, enquanto a minha casa, enquanto o meu templo está em ruínas. É tempo de vocês se levantarem e colocar a mão no arado, cuidar da minha obra, cuidar da minha casa, porque quando a minha casa estiver de pé, a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. Iriande cantere balas. Ah, querido, eu aprendi uma coisa nesses anos de caminhada. Você nunca perde quando você está fazendo a obra de Deus. Você nunca perde quando você está cumprindo a chamada do Senhor. Você ganha sempre. Vai ser fácil? É fácil? Não é, querido. Ninguém nunca falou que seria fácil. Muito pelo contrário, o Senhor falou que pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Ageu falou para o povo aqui? Eu estarei com você, diz o Senhor dos Exércitos. Não pare, não desanime, lança fora esse sentimento, mas continue fazendo a minha obra. Continue exercendo e cumprindo o propósito que eu entreguei nas suas mãos.
Em segundo lugar, querido, não tem como vivermos o novo presos ao passado. O povo voltou depois da palavra de Ageu. Começou de novo a reconstrução do templo. Só que quando eles começaram a reconstruir o templo, eles começaram a se lembrar do templo de Salomão, que era suntuoso, que era esplendoso. Havia ouro, havia prata, era algo lindo, maravilhoso. E eles começaram a olhar para o passado. Olha como era o templo há 60, 70 anos atrás. E olha esse templo que estamos construindo agora. E eles ficaram aprisionados no passado. E de novo, depois de um mês apenas, pararam de novo a reconstrução do templo. Porque começaram a olhar para o passado. Porque ficaram presos no passado. Querido, lembrar do passado nem sempre é ruim. Mas escolher viver no passado, isso nunca é bom. Muitas vezes estamos presos ao passado. Estamos paralisados no passado. Lembrando das coisas do passado. Quando Deus quer que você olhe para o futuro. Quantas vezes você já ouviu falar? Quantas vezes nós já falamos? Porque a igreja do passado era tremenda. Porque antigamente o manifestar do Senhor era maravilhoso. Porque antes da pandemia a igreja era lotada. Olha que tempo bom. Olha que tempo maravilhoso. Em 2015, 2016, 2017. Pois é, querido, era passado. Deus não faz nada no passado, Ele faz no presente e Ele faz no futuro. É tempo de eu e você esquecermos o passado para alcançarmos o futuro, querido. Às vezes estamos tão ligados ao passado que não temos interesse no futuro. Você fica lá, pastor Bonfim, preso ao passado, quando Deus quer te impulsionar para coisas novas. Quando Deus quer te levar a viver coisas novas, coisas extraordinárias, mas você está preso ao passado. Pastor, porque no passado meu casamento era melhor. Pastor, porque no passado a igreja era melhor. Pastor, porque no passado o mover era maior. Pastor, porque no passado acontecia isso, acontecia aquilo. Querido, me fala uma coisa. O Deus que fez no passado, fez só no passado? O Deus que realizou no passado, pode realizar hoje? Pode realizar amanhã? Por que Ele não está realizando? Por que Ele não está fazendo? A culpa é de quem? É de Deus? A culpa é nossa, igreja. A culpa é somente nossa. Não é do pastor, não é de ninguém, é nossa. Porque se eu e você largarmos o passado e começarmos a trabalhar no presente, Deus vai se manifestar no futuro. A memória, querido, é uma coisa boa, se você se lembrar das coisas certas. Não tem problema se lembrar das coisas passadas. Mas se você se lembrar das coisas certas, o que não pode eu e você ficarmos aprisionados ao passado, querido. Esses judeus, a memória tornou-se uma maldição, queridos, porque eles não só se lembraram do passado, como escolheram viver no passado. E aí Deus levanta Ageu, e Ageu traz uma palavra de exortação. Eu fico imaginando, pastor Francisco, Ageu ministrando para aquele povo: ei, acorda, para de olhar para o passado, se preocupa com o presente, arregaça as suas mangas, volta a trabalhar, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe o que eu fiquei pensando, queridos?
como que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira, se o templo do passado era maior do que esse? Se o templo de Salomão era muito maior e muito mais bonito do que esse, carioca, o que Ageu estava dizendo por intermédio de Cristo, e o povo não estava entendendo, porque Deus estava falando que esta glória seria maior do que a da primeira. Ah, querido, porque Deus não está preocupado em templos físicos. Deus não está preocupado com a beleza externa. Deus não está preocupado em templos suntuosos. Mas Ele quer encontrar um coração verdadeiro, um coração disposto, um coração de adorador, um homem, uma mulher que busca o Senhor na sua essência. É nesse templo que Ele quer habitar. Sabe o que o povo não estava entendendo aqui? Que Deus estava falando: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque nesse tempo eu vou trazer paz. Porque nesse tempo vai manifestar a minha glória. E que glória era essa? E que glória era essa? Eu vou dizer para você. No livro de Lucas, a palavra fala que um menino chamado Jesus entrou em um determinado templo. E naquele templo, ele começou a ensinar, ele começou a pregar, e todos ficaram maravilhados com aquilo que saía da boca dele. O que Ageu estava dizendo aqui para o povo: ei, prepare esta casa, porque nesta casa o próprio Filho de Deus vai descer a esta nação, vai pisar nesse templo, e a glória vai se manifestar neste lugar, por intermédio da própria presença de Jesus Cristo. Deus quer habitar neste templo chamado você. Deus quer habitar neste templo chamado igreja. Igreja, querido, não são essas paredes. Igreja somos nós. Se eu e você vencermos o desânimo, se eu e você largarmos o passado e voltarmos a trabalhar, a glória de Deus nessa casa será muito maior do que a gente viveu no passado. Em terceiro lugar, querido, eu já estou acabando. Não tem como ver a glória de Deus sem esforço e trabalho. Não tem como, querido. Não tem como ver a glória de Deus sentado no teu sofá. Não tem como ver a glória de Deus de braços cruzados. Não tem como. Olha o que o texto fala no versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor dos exércitos. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor. E o que? E trabalhai. Qual é a direção de Deus? Esforço e trabalho. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino de Deus, ele é alcançado por esforço. Pastor, está difícil. Pastor, está cansativo. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu vou parar. Pastor, eu vou entregar tudo. Não, querido, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo, diz o Senhor dos exércitos. Não pare, querido, a chamada de Deus na tua vida. Não pare a obra do Senhor na sua vida. Se Deus encontrar uma igreja que trabalha, que se esforça, se Deus encontrar uma igreja dedicada, Ele vai derramar o poder dEle e a glória dEle em nome do Senhor Jesus. Eu creio, querido, eu creio que para esta igreja voltar a ficar cheia, a gente não precisa
trazer pastores famosos. A gente não precisa fazer aqui um show para atrair as pessoas, mas o que a gente precisa fazer é nos abrirmos diante de Deus e nos voltarmos ao Senhor, e voltarmos às obras, e voltarmos ao primeiro amor, e voltarmos a exercer a chamada de Deus com dedicação, com esforço. Se você voltar a fazer isso, Deus vai enviar um povo a esta igreja em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Deus disse: o meu espírito permanece entre vós. Ainda estou aqui como sempre estive. Querido, Abraão se foi, Moisés se foi, Davi se foi, Salomão se foi, o templo de Salomão se foi, mas Deus permanece para todo o sempre. A glória de Deus permanece para todo sempre. Não importa a circunstância, não importa o que o mundo está passando, não importa aquilo que estamos vivendo, Deus vai manifestar a glória dele quando ele encontrar verdadeiros adoradores. A gente costuma falar que Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Só que Deus não busca qualquer um. Você já leu esse texto e já entendeu ele? Não é qualquer um. Se você vê o texto, a palavra fala: o Pai busca verdadeiros adoradores. O Pai busca verdadeiros adoradores. O que o Pai está buscando? Filhos. Tem filhos aqui? Tem filhos aqui? Ele está buscando filho, porque Pai só busca filho. Deus está buscando filhos, verdadeiros adoradores. Vamos voltar a ser filhos, igreja. Vamos voltar a ser filhos. Filhos na sua essência, filhos na genuidade, filhos na sua plenitude, no derramado mover de Deus. O que eu aprendo essa noite, o louvor pode subir em nome de Jesus. Evite cair, querido, na armadilha de olhar para o passado com nostalgia, esquecendo que Deus era capaz de abençoar no passado, ainda abençoa no presente e no futuro. Quem já viveu milagres aqui no passado? Eu já vivi. Quem já viu a glória de Deus se manifestar no passado? Eu já vi. O mesmo Deus que fez na tua vida no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje e que pode realizar na tua vida e nesta igreja em nome de Jesus. O mesmo Deus que trouxe a cura do câncer do passado é o mesmo Deus que cura também o câncer hoje. O mesmo Deus que restaurou o casamento destruído no passado é o mesmo Deus que restaura hoje. O mesmo Deus que levantava o paralítico no passado também é o Deus que levanta hoje. Então, querido, o que está faltando é a nossa fé voltar a ser contagiada e buscar a viver aquilo que Ele fez no passado no presente em nome de Jesus. Se coloque de pé na presença de Deus, querido. Quando nós fixamos, querido, ficamos fixados no passado, menosprezamos o presente e desvalorizamos as promessas de Deus para o futuro. Vou repetir. Quando ficamos fixados no passado, menosprezamos o presente e desvalorizamos as promessas de Deus
para o futuro. Abandone as memórias do primeiro templo do passado. Procure olhar para cima. Olhe para frente em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, querido? O texto fala: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eu profetizo ministério plenitude, que viveremos a glória desta última casa. Eu creio, voltaremos a ver esta igreja repleta, cheia do mover da glória e da unção do poder de Deus, em nome de Jesus. Para encerrarmos, querido, eu li uma frase em um livro, e ela dizia: o desânimo para uma alma nobre é o que a água fria é para o metal. O desânimo para uma alma nobre é o que a água fria é para o metal. Sabe por quê? Porque fortalece, tempera, intensifica, mas nunca derrota o metal. Não, vou repetir que você não entendeu. O desânimo para uma alma nobre é o que a água fria é para o metal em chamas. Sabe o que a água fria faz em um metal em chamas? Fortalece, tempera, intensifica, mas nunca derrota o metal. Eu profetizo: o desânimo não vai te derrotar. Eu profetizo esta noite: todo espírito de desânimo, toda paralisia, toda prisão ao passado está sendo tirado da tua vida agora, está sendo arrancado da tua vida agora, para que você possa ser liberto, para viver coisas novas, para viver o novo de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus.